Olá, eu sou Viviane Lara, host do 2E Podcast, um podcast que traz pessoas incríveis e que tornam esse mundo melhor todos os dias. E a gente só existe porque tem gente que acredita, antes da gente ser bem pequenininha até a gente ser gigante, que é a Saúde 4.0, conhecimento colaborativo. Lá é um hub de negócios que vai fazer você trazer o sucesso que você almeja para sua vida e para o seu negócio. Muito obrigada pelo apoio. Agora eu tenho que colocar meu óculos. E, meu Deus do céu, treinar muito meu inglês agora. Suzana Oliveira, nossa querida, com 24 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e liderança de vendas na América Latina. Atuou em tecnologia no cloud e IaaS, a inteligência, se eu estiver errada, artificial. Em apenas 10 anos percorreu trajetória de manager executiva, C-level, e hoje usa toda essa experiência para formar e acelerar líderes que querem gerar impacto real em suas equipes e resultados. Ela é certificada em liderança pela Harvard University, olha só, participante do Executive Program in Women's Leadership pela Stanford University e com diploma em Design de Produtos de IA pelo MIT. Nossa! Eu tive que ler, eu quero colocar a mão em alguém que já estudou em Harvard, em Stanford e MIT, né? Já toquei uma pessoa dessa. Eu fiquei... Não, eu preciso ler isso aqui, porque eu falei assim, eu sou muito incrível, porque realmente eu fui lá visitar Harvard, eu coloquei a mão e falei, estive aqui. Passa Você aqui, estudou né? lá, né, Suzana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivi, obrigada, gente. Ai, que divertido, tô muito feliz de estar aqui e tô adorando. Tava assistindo antes também, tá incrível. Obrigada pelo convite. Que bom. Eu sempre costumo começar com um desafio, Tá né? bom. É mais fácil escolher um bom vinho ou ser substituído pela IA? É mais fácil escolher um bom vinho do que ser substituída pela IA. E eu acho que é mais fácil escolher um bom vinho, porque a IA não vai substituir. Se você começar, né, a acompanhar e a estudar, então fica tranquila que não vai te substituir, mas escolher um bom vinho Ufa! é mais fácil. Que bom. É. Quando a gente olha por toda essa sua trajetória, né? Que maravilha. Eu não gostaria de fazer a associação, mas eu gosto muito de trazer essa admiração por uma mulher que olha a tecnologia, que está num mundo muito masculino, porque poucas mulheres se desafiaram para estar lá. Não acho que é falta de conhecimento, falta de vontade. Eu acho que algumas se desafiaram para estar nesses lugares, né? E quando você olha que você sempre se interessou pela tecnologia, desde os 16 anos a gente leu a nossa biografia, né? Minha equipe foi lá procurar. Como foi essa vontade de falar? E agora você tá mais do que nunca em alta, né? O que você faz? Ai, Vivi, exatamente agora, você falando, assim, me veio. Eu sempre peço, né? Sempre que eu vou falar em público, que mais de uma pessoa vai escutar o que eu tô falando, eu sempre falo, Deus, coloca as palavras certas na minha boca para eu poder, né, falar o que é útil para todo mundo. E aí, você trazendo essa história, eu acho que a tecnologia, talvez por ser um mundo tão masculino, 24 anos depois, talvez ela tenha me escolhido como Perfeito. mulher para fazer diferença no mercado tão, né, prioritariamente masculino. Então, por que eu tô falando isso agora? Porque eu não sei se eu escolhi a tecnologia. Aí eu te conto, né, como foi a história. Eu, com 16 anos, eu tinha uma amiga, eu já trabalhava antes, né, trabalhos informais. Eu tinha minha melhor amiga da escola, ela foi fazer um colegial técnico. E aí, era um colegial técnico em processamento de dados. E o que me interessou nessa história foram duas coisas. Uma, que eu ia poder estudar à noite. E a outra é que eu tinha a possibilidade de conseguir um estágio. Começar a trabalhar. Mas o processamento de dados em si... Nem falamos, a gente nem entendeu o que era isso, né? Eu né? nem entendia se era isso ou era farmácia. Ou não sei, pra mim tava tudo igual. E aí, eu falei, não, mas é legal essa escola. Não, legal, tal. Só que era uma escola privada. E eu sempre estudei em escola pública, até então. E aí, eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, a Nathalie tá estudando, né, numa escola particular, mas aí tem a possibilidade de conseguir um emprego, só que eu precisaria que você me ajudasse com a primeira mensalidade, eu te prometo que em um mês eu consigo um estágio. Aí ela, não, vai, eu te ajudo, tal. E assim, um mês, realmente eu consegui um estágio, e era um estágio numa empresa de tecnologia, era um parceiro da HP. E aí, começou a minha jornada em tecnologia.
Na época a gente fazia outsourcing de impressão. Não sei se você acompanhou essa, né? Sim, sim. Porque a época, em 2001, eu comecei, o outsourcing era, nossa, Sim, né? A sim. revolução tecnológica. E aí, então, teve essa jornada e aí nunca mais saí, assim. Fiquei 22 anos no mercado corporativo e aí tô há quase 2 empreendendo também. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar É lá. que a sua vida é muito interessante pra mim. Muito! Não, é muito interessante, porque é tudo que eu não sei, né? Não que eu saiba de muita coisa, mas assim, por vários aspectos, você realizou sonhos na minha vida, né? Ai. De estar entre os maiores players, de ser esse level, né? De como chegar lá. Como a Suzana, a menina de escola pública, você imaginava, em algum momento no seu sonho, você falava assim, não, eu quero ser esse level, cara. Não, nunca pensei assim. Talvez eu sempre pensei que eu gostaria de fazer alguma coisa importante. E ainda tenho esse objetivo. Mas não, nunca pensei assim. Eu sempre pensava, pequenininha, eu brincava de coisa de escritório, sabe? Uhum. Minha mãe tinha uma máquina de escrever. Ninguém sabe quem é Elétrica, Suzana. não, Você também, sua mãe que gente, tinha, minha Suzana. mãe que Sua mãe que tinha. tinha, você aprendeu o que era porque a sua mãe tinha. Minha mãe tinha. E na época ela tinha que fazer curso de datilografia, Sim. né? E ela tinha uma que era elétrica, que você ligava na tomada. Bem Então mais era, moderna. nossa, era muito moderna. Aham. Aí eu ficava brincando lá de escritório, não sei o quê, mas essa na minha cabeça eu era secretária, eu era assistente, né? Olha que interessante. Mas tinha Você não essa pensava coisa. que você estava mandando, você estava pensando que estava ajudando as outras pessoas. Tinha isso. E aí, engraçado, eu acho que eu sempre fui muito atenta às oportunidades, sabe, Vivi? Então, conforme elas iam aparecendo, eu acho que, né, tem essa coisa de você aproveitar, de você aí você começa a entrar no movimento de não só aproveitar, porque é um movimento reativo, né? A oportunidade Sim. aparece, você reage a ela, mas você começar a se antecipar. E você começar a criar suas próprias oportunidades, né? Então, foram movimentos interessantes, assim, que eu gostei muito, né? Gosto muito quando acontece, que eu consigo perceber, assim. Su, qual foi o próximo passo que você entrou como estagiária? Quando você foi efetivada, você ainda trabalhava na HP? Trabalhava nesse parceiro da HP, na Parceiro mesma da HP, empresa. Eu perdão. fiquei, acho que quase 4 anos lá, nessa empresa. Tenho amigos de lá até hoje. E aí, fiquei lá, depois trabalhei numa outra empresa também que tinha esse perfil de parceiro. E depois eu fui para a Lexmark, que era uma empresa já um pouco maior, né? Conheci uma pessoa que me ajudou muito, assim. Eu sempre tive pessoas que me ajudaram. Eu vi a Gabi falando, né, de mentorias e tudo mais. Eu sempre tive pessoas muito importantes na minha vida que me ajudaram a fazer esses movimentos. E aí depois também uma amiga minha, que hoje é madrinha da minha filha, foi para a Oracle, que era uma multinacional também, mas maior, e me indicou para uma posição lá. Aí a minha vida, assim, virou uma outra história. Então, fui sempre fazendo esses movimentos. Depois trabalhei na HP por causa desse parceiro que eu tinha trabalhado. E eu conhecia pessoas que trabalhavam lá. Eu tinha ido morar fora. Quando eu voltei, fui trabalhar lá. Depois voltei para Oracle. Então, foi uma jornada bem, bem interessante. Que experiência você foi fazer fora? Eu fui morar em Vancouver. E eu fui fazer... O meu objetivo principal era realmente aprender a falar inglês. Porque quando eu fui a primeira vez que eu viajei pra fora... o meu objetivo ainda, tá? Prometo que da próxima vez que eu for ler o seu currículo vai ficar um pouco melhor, porque eu treinei. Né? Ainda bem que não tinha Oracle aqui, que aí eu já ia ficar, não, de novo, Oracle. Não, eu tinha que ficar Oracle. Vai ser maravilhoso, tá? Tava perfeito. Tava perfeito. E quando eu fui a primeira vez que eu viajei pra fora, né, do Brasil, foi pela Oracle. E aí, eu fui pros Estados Unidos. E aí eu vi as pessoas, assim, já tinham uma noção e tudo mais e tal, mas eu vi as pessoas falando, e sabe quando você faz aquela piada, você, mas não sabe... Não sei, Suzana, isso nunca aconteceu comigo. Olha, que coisa diferente. Todo mundo rindo, você, Eu falei, gente, não dá, né, pra eu ficar a vida assim. Quer dizer, né? De mim? Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô aqui concordando, né? Às vezes o cara falou, né, qualquer besteira, e eu tô lá, nossa. Aí eu falei, não, eu quero aprender a falar inglês, né, se eu vou seguir nessa linha, aprender a falar direito. E eu tenho muita facilidade, graças a Deus, assim, eu tenho muita facilidade com idiomas. E aí, eu fui morar em Vancouver, só que aí eu fui fazer uma pós em marketing lá.
Tem uma Nossa, escola. que legal. É. Vamos lá. Você concorda que você está em tecnologia Aham. e você faz um pequeno desvio para marketing, é É, isso? porque o meu background é técnico, mas muito cedo também eu mudei para a área comercial. Entendi. E aí, então, ficou um pouco mais atrelado para cliente, né? Jornada do cliente, marketing. Perfeito. Aí eu fiz essa pós em Vancouver, Uhum. fiquei 6 meses lá, que é um intensivo, é uma escola só para a maioria estrangeiros, né? E aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei, depois de alguns meses, comecei a trabalhar na HP. Você acha que quando você faz esse retorno, a sua experiência fora contou? Contou muito. Eu estava com 26 anos na Uhum. época. 10 anos depois da primeira experiência. 10 anos depois da primeira experiência. 10 anos, já era muita coisa, né? Uhum. Eu tava com 26 e aí, só para, né, dar um peso para essa resposta, o time que eu entrei já era um time muito sênior. A pessoa mais nova depois de mim, eu acho que ela 6 anos mais velha que eu, assim, já Uhum. tinha 6 anos a mais de experiência na Uhum. minha frente. Então ajudou muito, assim, a experiência de ter morado fora. Eu fiquei sem trabalhar 6 meses, mas, assim, compensou muito depois. É interessante porque a experiência de morar fora, eu falei isso em outro momento e é uma das coisas que eu mais almejo na minha vida, é morar fora. No sentido, assim, de morar longe até do meu núcleo, que assim, você sabe que eu mudei só de um pouquinho do bairro, né, desde quando eu Hum, casei, e eu acredito que todo ser humano deveria ter essa experiência de estar num ambiente completamente é. diferente, né, e você estava em outro idioma, porque Vancouver é inglês, É Montreal que é inglês. francês, né? É inglês lá. Quando você olha as pessoas em volta, a cultura em volta, você volta com uma bagagem que ninguém te tira, Não tira. né? Fala um pouquinho da sua experiência lá fora. E nossa, Vivi, eu tenho tanta sorte, gente, na vida. Que bom. Eu tenho muita sorte, assim. E eu gosto, acho que eu tenho muita. Eu sou uma pessoa introvertida, na verdade, mas eu me conecto muito com as pessoas. E Uhum, aí, nossa, eu tenho muita sorte. Nessa escola que eu estudei, nessa universidade, a minha melhor amiga lá, ela é japonesa, uhum, Kaoru. E ela foi para Vancouver morar com o namorado dela, que era canadense. uhum. Que era de Vancouver. E por que que isso foi legal? Porque eu pude me conectar com o pessoal de lá. Nativo. Uhum. Porque senão só ia ficar ali na escola, todo mundo estrangeiro, não ia, né, ficar muito bem, assim. Ia ajudar, mas todo mundo estrangeiro. Então tem essa coisa também, né? Quando você sai, eu vejo muito, todo mundo que vai morar fora, né? Na minha faixa etária agora já não tem tanto assim. Mas se alguém me pergunta, eu falo, gente, não fica com brasileiro, vai ficar com o estrangeiro, porque ou com quem é do país, porque você tá lá para aprender uma coisa específica, né? Uhum. Senão você vai ficar conectada com o brasileiro, falando o teu idioma, você não vai explorar, né, o Uhum. teu potencial máximo. Então eu Uhum. fiz muito isso. Tive muitos amigos brasileiros lá também, mas eu me conectei muito com a cultura de lá, com os amigos, né, do David, que era o marido da Kaoru. Então foi muito legal, assim, essa experiência de viver a vida deles, né, com eles, assim. Então, as comemorações, Thanksgiving que eles têm, então era tudo muito conectada com eles, foi muito bom. E aí, eu acho que é uma experiência de você soltar no vazio mesmo, né, porque Perfeito. eu pedi demissão da Oracle quando eu trabalhava lá para fazer esse movimento. Eu não tinha apartamento ainda, mas saí do lugar que eu estava, guardei as minhas coisas todas num depósito, Uhum. tudo num depósito. Vendi meu carro. Então, tudo. Eu tinha um namorado, eu estava namorando quando eu fui para lá Colocou também. também no depósito. Coloquei no depósito. Pior é que ficou no depósito mesmo, porque quando eu voltei, a gente voltou a namorar. Mas eu deixei tudo. Então, assim, é muito libertador, assim, depois que eu Eu acho que imagino. você dá esse salto é difícil, mas assim, quando você dá e você vê que tá tudo bem, que você tinha uma rede de segurança embaixo e deu certo, é muito satisfatório, assim, é muito gratificante. Aí você volta pro Brasil, começa numa nova empresa, né? Que Uhum. aí assim, você voltou para HP mesmo, não é isso? Voltei para HP, E isso. você voltou em que posição? Eu era account executive, era gerente de conta, mas de contas enterprise, assim, que eram as Uhum, contas, as melhores contas da HP, que uhum. mais geravam receita. E o que você acha que você tinha para contribuir numa empresa, né? Com o que você veio para eles olharem para você e falar assim, nossa, ela cabe aqui. Por que que você acha que foi você? Ah, Vivi, como diz a minha mãe tinha um ditado, eu nem sei se ela lembra disso, mas ela sempre falou assim: a gente dá jeito pra tudo, só não dá pra morte. Uhum, Então, eu sou o tipo de pessoa que você pode me falar não 18 vezes. Se eu achar que tem uma forma da coisa acontecer, eu vou fazer. E uhum. eu vou fazer o que for possível e dentro das regras e tudo mais para que aconteça. Então, acho que é essa vontade de fazer no mundo corporativo, você vê que não é tão comum assim.
não sei se só no corporativo, né? Acho que na vida. Uhum. Então, você vê que é um diferencial. Eu vejo que é um diferencial, assim, quando você realmente quer fazer a coisa acontecer, você se torna um asset muito valioso para as empresas, para qualquer lugar, na verdade. São atribuições que você fala, você tinha uma bagagem técnica, Uhum, você tem um inglês muito forte e você tem uma capacidade de demonstrar esse seu valor, né? uhum. É interessante que você fala a palavra sorte, é uma coisa que eu não acredito, né? Não, aí Sério? quando eu olho essa sua frase, como você pode acreditar que foi sorte? Ah, porque eu Eu, acho que dá. 18 vezes eu vou tentar, mas foi sorte, Foi gente, eu não sorte. trabalhei nada pra isso, fiquei aqui, ó, esperando. Não, sabe? É Ah, engraçado como a pessoa que tem esta capacidade, ela não enxerga não essa enxerga, capacidade, né? né? A Gabi estava aqui também falando, eu falei, gente, a Gabi é tão maravilhosa, será que ela não vê isso? Mas é isso, a gente tem, é bom ter espelhos, né, externos que vão te Sim. mostrando também. Eu falo da sorte, Vi, porque assim, ai, eu já vi tanta gente, sabe, que, poxa, é bom também, mas não vai, tem alguma coisa que, sabe, que a coisa não vai, então, Uhum. não sei, talvez eu considere a minha sorte, assim, quando as coisas, né, acontecem super bem, conhece pessoas legais, também, já aconteceu o contrário, tá? Então, Entendi. são momentos de sorte. Mas eu tenho muita sorte. Você vai galgando, que bom. E que você É, continue com muita sorte, muito trabalho obrigada. e muita saúde. Quando você vai galgando alguns passos, quanto mais você sobe, né, as pessoas falam maior a queda. Eu não falo isso porque eu não me vejo nem nesse momento de queda, eu vejo sempre num momento de ascensão. Uhum, Mas a sua responsabilidade, ela aumenta junto e o seu nível de comprometimento e de capacidade de destruição aumenta bastante. uhum, Porque um erro de alguém de alta gestão, ele desenvolve uma quebra de várias cadeias abaixo dele, uhum. né? Como foi isso para você? Foi natural essa capacidade de lidar com essa responsabilidade? Foi natural, eu acho que eu nunca fui a melhor vendedora, sabe, eu sempre cumpri meus objetivos e tudo mais, mas sempre tem aquele que é muito bom, né. E o que que acontece quando você toma essa decisão de, liderar, né, a gente fala carreira Y, então seguir na área de gestão de pessoas. Eu sempre fui a pessoa que eu sempre conecto tudo, assim, vivi tudo, tudo, tudo. Eu vejo um cenário de um jeito que, cara, é isso, vai acontecer. E eu consigo conectar tudo muito bem. E eu tive um chefe na HP, que é meu amigo até hoje, eu sempre conto essa história, que o jeito que ele fazia, assim, a gestão dele com o time, o jeito que ele falava, se comunicava e a coisa acontecia, como ele dava autonomia para as pessoas. Além de eu admirar isso, eu acho que eu notei algumas similaridades no meu comportamento também. E aí eu falei, nossa, eu tomei essa decisão. Falei, não, é isso que eu quero. Se for para eu fazer alguma coisa, eu quero, então, trabalhar nessa área de gestão, de liderança. E aí que eu fui para Harvard, aí eu fiz uma especialização lá, né, para liderança e tomada de decisão, que era o nome do curso. E aí, quando eu voltei, com essa decisão já tomada, esse passo, o meu ex-vice-presidente da Oracle me chamou para voltar para lá, numa posição de gestão, para liderar um time de 13 pessoas, minha primeira vez, assim. Aí eu, nossa, gente. Eu tava com 30 anos. Tinha acabado de fazer 30 anos. Uhum. Aí eu falei, nossa, então tá bom, já que é isso que eu quero, né? E aí já apareceu logo essa oportunidade. Eu falei, então eu tô no caminho certo. E aí eu lembro que eu fui e era um time que já estava lá. Que não era eu que sentei, contratei todo mundo, entrevistei Mais todo difícil. mundo. Uhum. Eu falei, não, só vou sentar lá e vai ser assim, vai ser assado, né? E se tinha outra gestão nessa hora que você derrubou ele, você passou a perna nele, sei lá o que aconteceu. Eu tô É, falando porque eu não tava lá. essa posição, ela era uma posição, eles fizeram um aumento no time, então era uma posição que era nova, assim, né? Menos Mas, pior. mas assim, aí era isso, todo mundo já tinha Você escolhido que as era diferente. pessoas, era diferente, é. E tinha gente no time que não fui eu, ninguém, eu não tinha contratado ninguém, né? Uhum. Então, provavelmente tinham perfis ali que não eram compatíveis com o que eu acho que é correto. Então, essa avaliação, essa conversa com eles, entender o que cada um tem de melhor. Se você vai fazer direito, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mais fácil você chegar e falar, é do meu jeito e tá tudo bem. Com certeza. Eu Aqui eu vejo mando e sou obedecido. É o jeito mais Eu vejo fácil. muita gente fazendo isso. Muita gente. Aqui eu mando, sou obedecido e sou odiado, né? Ele só esquece de falar essa última palavra. É isso. E também você precisa entender na velocidade
o quanto isso é benéfico para o negócio. Você não pode esquecer que, né, também é uma empresa que precisa gerar, e aí você tem um perfil ali que não está bem, mas até onde você vai com ele, né? Até onde você estimula. Então é um trabalho muito minucioso, assim, se você vai fazer com muita precisão, exige atenção. Perfeito. Quando a gente analisa essas questões, quando a gente observa esses resultados, a gente não sabe o trabalho que dá. Mas sabe uma coisa que gera muita curiosidade? O dia 1, você foi para fazer a gestão de uma equipe de 13 pessoas. O que você fez no seu dia 1? Foram as suas, se você conseguir lembrar, Lembro. as suas principais decisões para começar esse comando? Um dia antes eu chorei, tive uma crise. Todo mundo acha Tive que uma crise. Nossa, eu falei, gente, sério, me deu uma crise gigantesca, chorei. E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Tananã. Bom, mas enfim, aí no outro dia fui com uma cara de choro, que eu lembro. E a minha preparação foi desde escolher a roupa que eu ia trabalhar, assim, naquele dia, como que eu ia chegar, o que eu queria apresentar. Então, antes eu tinha contratado até uma profissional de imagem, sabe? Com esse objetivo. Eu presto muita atenção nisso, Vivi. E aí eu conheci eles um a um e eu marquei uma conversa com cada um deles. E aí as minhas conversas, elas nunca são muito tradicionais também. Ai, né, qual que é o seu sonho e tudo mais. Eu sempre pergunto quais são os valores da pessoa. E é difícil, porque às vezes as pessoas às vezes não sabem também, sabe? Fala valor, mas como assim? Então, perguntar quais são os valores, quais são os objetivos materiais da vida, né? O que você quer? Quer comprar um carro, um apartamento? Você está na área de vendas, né? Isso vai me ajudar também a te direcionar melhor. Entender perfil, entender se está no lugar certo. Então, eu lembro que no meu dia 1 foi isso. Eu conversei com cada um deles para conhecer, entender, para que eles me conhecessem também, né? Porque é uma relação, então... Muito legal. Eu acho que é uma decisão muito sábia. E você conversou individualmente, certo? Individualmente, com cada um deles. Por que você optou em conversar individualmente e não em grupo? Eu precisava conhecer eles. A pessoa, né? A pessoa, individualmente. Eu precisava conhecer eles. Porque aí eu ia entender o potencial do todo. Por eles, através deles, né? Sim. Então, eu acho que quando o líder vem muito sozinho, não dá para fazer sozinho, assim, é impossível. Você é o time, né? Você é a representação do time. Então, eu precisava entender um por um para ver se no todo, para onde a gente ia chegar, o que ia ajustar melhor. Então, que legal. Foi importante. Dessa sua primeira experiência de gestão de pessoas, qual foi o seu maior aprendizado e qual foi o seu maior erro? Você lembra? Meu maior aprendizado foi esse, que é o todo. Assim, não dá para fazer sozinho. Não é você que vai chegar lá e você que vai fazer, e você que... Não é. E o meu maior erro foi tentar replicar exatamente o que eu tinha aprendido. Ótimo. A prática foi diferente, né? Foi muito, assim... Porque não interessa a forma... Você tem resiliências diferentes, você entende as coisas diferentes, né? Quando você tem um time, você tem que adaptar a sua comunicação para a forma como eles querem ser tratados e como eles vão entender. E não é aquela, eu trato os outros como eles me tratam. Não dá. Então, foi isso, assim, eu aprendi de um jeito, a minha liderança sempre foi muito, tirando, né, o Marcelo, que é maravilhoso, e alguns outros exemplos que eu tenho, sempre foi muito punitiva, sabe? Aquela coisa do medo. Ai, vou passar na sala do meu chefe, ai, meu Deus, me chamou. Então, sempre foi muito assim. E aí, eu achei que isso era legal. No começo, eu achava que era legal, sabe? Tem cota, tem não sei o quê, vou passar na sua mesa, como é que foi? Você fez, não fez? E aí, gente, não tem nada a ver. Isso é horrível, porque quando você é líder, você ganha um poder. É um poder muito grande, que pode ser usado para o bom ou para o ruim. Sim. Né? Sim. Então, para mim foi muito claro, assim, isso. Peguei rápido, na minha cabeça foi rápido. As pessoas que trabalharam comigo, tomara que tenha sido os primeiros, né? Mas eu acho que esse foi o meu maior erro, replicar o que eu aprendi, exatamente o que eu aprendi. É interessante porque você sofreu esse processo, sofreu, né, padeceu. E a gente falou sobre isso hoje, né? Por que a gente quer que o outro também passe? Por que a gente acha que esse processo é o certo, né? Que bom que você se perguntou e aprendeu rápido, que uma das coisas que
que eu ouvi o Thales falando esses dias, o gestor, ele é rápido e acerta rápido, conserta rápido, né? Quanto mais rápido você fizer isso, menor são os seus prejuízos. Não quer dizer que você nunca vai errar, Não, é. mas identificar rápido e consertar rápido é o seu dever como liderança e como gestor. É. E sabe de onde vem isso, Vivi? Da consciência. A partir do momento que você se torna consciente, porque eu também vi muito e também já posso ter usado muito, tá? Do tipo, ai, não foi minha intenção. Vamos ser intencional então, gente. Coloque intenção nas coisas, Sim. né? Não, realmente, olha, minha conversa com você vai ser mais dura por isso, porque eu tenho a intenção de que... Mas não se pega distraído, sabe? Porque senão você fica no automático, nunca resolve, nunca corrige a rota. Então, acho que a partir do momento que eu também comecei a tomar consciência e não agir no automático, a coisa foi melhor. Como você hoje orienta os líderes que você mentora, eu vou falar mentorar, se eu estiver falando errado, você pode me corrigir, a ter conversas difíceis? Eu uso sempre 3 bases para ter essas conversas. Elas precisam ser ditas, as coisas morrem nos não ditos. Morrem. Perfeito. Nossa, assim. Eu te dou a possibilidade de você pensar o que você quiser, se eu não disser, né? Exato. E você por dentro também, né? Você segurar uma questão importante para você e não conversar esse não dito é muito sério, assim. O que isso causa é muito sério. Então, eu sempre vou em três... Eu até fiz um post, acho que ontem, sobre isso. Em 3 pilares, que é o fato, o que realmente está acontecendo ali. Porque tem a sua verdade, a minha, e tem o que está acontecendo, né? Em qualquer relação. Isso no trabalho, no relacionamento, família. Então, o fato, se você tem algum dado para embasar ele... Ótimo. Né, na empresa, se é uma questão corporativa, Sim. sempre vai ter. E o resultado... Tangibiliza o fato, né? O fato. E o resultado que isso vai trazer. Não, dentro disso, e pode até anotar, falar, não, qual o fato? O fato é esse, o dado é tal e o resultado que vai trazer é esse. O que a Vivi está falando vai trazer resultado mais rápido do que eu estou falando. Cara, então vamos no seu. Né? Então, dentro do que está acontecendo, é o mais coerente? Então tudo bem. Mas você precisa ter uma maturidade, né? Para você sentar e você falar o não dito, que eu acho que é muito importante, e você seguir são 3 coisas. Para poder medir sair dessa divergência. Então, eu sempre oriento isso, a seguir esses passos. Nossa, muito enriquecedor. Parabéns. Eu acho muito importante você colocar esses 3 passos, porque eu costumo dividir, igual é um bloco aqui, que é o fato de sensações, né? Porque muita coisa é fato, e eu gosto de falar sensação, porque eu tô me colocando numa situação de dúvida para você. Eu quero que você me responda, eu te dou a oportunidade de você falar para mim o que aconteceu, porque o fato foi esse, mas eu fiquei com essa sensação. O que você achou disso daí, né? Você dá a oportunidade pra pessoa se defender, né? Vivi, a gente fala que é fácil, né? Assim, são 3 coisas, tal. Mas na prática... Na prática não é. É muito, porque aí começa a gera conflito e tem a parte emocional. Não tem como, eu falando aqui é fácil, né? Mas eu já passei por diversas situações onde o emocional pega também, né? Dependendo da relação que você tem, não pode ser tão, né, exatamente tão racional assim. Seria ótimo que fosse, mas às vezes não acontece. Mas é um bom começo, é um bom exercício. Muito legal. A Suzana está com 30 anos, assumindo todo esse cargo. E depois, quais foram os seus próximos desafios? Achei que fosse agora, eu ia falar, nossa. Tô com 30 anos, tudo bem. 32, 2 anos atrás, como é que foi? 2 anos atrás. Vivi os próximos, então eu passei por esse processo, né, na Oracle. A Oracle, na empresa de tecnologia, realmente tem um ambiente mais severo, né? E aí, ela é multinacional? É multinacional, é americana. Eu vou te falar que talvez 70% dos meus amigos são de lá, conheci lá, porque ao todo eu fiquei 7 anos. E aí eu comecei a viajar muito, né? Acho que também essa questão de me conectar sempre e tudo mais. Então, eu assumi uma posição América Latina, eu cuidava de um território aqui em São Paulo só. E aí foi expandindo a posição, mudei um pouco o cenário e fui para um território América Latina. Então, eu viajava muito, assim. Em um ano, eu fui para a Colômbia 21 vezes. Só para você ter uma ideia. O que as pessoas acham muito chique, muito legal, muito incrível, até a segunda viagem, né? Exato. Assim, e aí era sempre um roteiro, não mais países na semana, ela fazia 3 países por semana. Então, vinha em casa, trocava de mala, assim. Quem tá vendo isso acha muito chique, é perrengue chique. Perrengue chique, não, maravilhoso. E aí, aquilo, sem eu perceber, né, com 30 anos você tem uma energia diferente, obviamente, foi me deixando, assim, exausta. E aí, eu comecei a notar comportamentos em mim, sei lá, eu falava 3 idiomas por dia, se eu fosse conversar com você que eu não conseguia concluir
um pensamento, sabe? E aí, eu também estava sempre muito cansada, dormia pouco. E de tanto que eu viajava, até cogitei morar na Colômbia, nessa época também. E alguém falou pra mim, falou, Suzana, eu acho que você tá encostando num burnout aí, né? Dá uma olhada, foi até um mentor meu, que eu tenho, que foi meu chefe na Oracle também. E aí ele falou, acho que você tá encostando num lugar meio perigoso e tudo mais. E aí eu tinha pedido pra fazer essa mudança pra Colômbia, não aconteceu. Eu falei, então quer saber, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui. E aí eu fiz um projeto de sair da Oracle, aí fiz um projeto, eu ia até pra outro lugar. Para uma outra oportunidade que acabou não avançando também. E aí eu fiz um projeto com uma amiga minha, depois eu também fiz um projeto numa empresa aqui no Brasil. E aí uma outra multinacional, americana também, me contratou em 2021, na pandemia. E aí eu falei, legal, também para gerenciar um time de vendas aqui em São Paulo. Adorei a pessoa que eu ia reportar, o time, só galera super legal, assim. Aí voltei para esse corporativo mais tradicional. Soft. Mais soft. E aí fiquei 3 anos lá, nesse papel. 22, 23, 24? 23, 21, 22, 23. 23, saí 23, né? Aí quando você sai, pra que mundo você foi desbravar agora? Tá. Aí você já tem uma baita de uma bagagem técnica, você já é uma mulher com muita experiência em gestão, em comando de equipes. O que faltava para Suzana? Aconteceu um detalhe, né, que é importante também ressaltar, que eu tive minha filha, né, em 2023, Isabel. Com um corpo de quase 3, a cabeça de 18,5. Exato, na cabeça dela ela já tem 18 anos. E aí, eu fui demitida quando eu voltei de licença maternidade, né. Olha que legal, que presentão. Que bacana, né. Tem muita ironia, quero deixar isso bem claro, que as pessoas às vezes não conseguem entender, não, né? tem bastante. E assim, e até entender o cenário, né, também, porque eu sempre trabalhei com pessoas incríveis nessa empresa, assim, muito legal, momentos incríveis. E aí, quando eu saí de licença maternidade, trocou uma configuração. Eu passei a reportar para uma pessoa nos Estados Unidos, que não me conhecia, também uma gestão super ruim. E aí, fiz um acordo com eles, então, e saí de lá em outubro de 23, faz 2 anos agora. E aí, Vivi, eu acho que isso na hora não, eu achei que não, tá? Mas depois eu acho que isso me pegou muito. Muito. E aí, eu fui para um lugar que eu falei assim, gente, o mundo precisa mudar alguma coisa em algum ponto específico, o mundo corporativo, né? E aí, eu já vou para lá também, já te conto o que é. Tá. E aí, fiz essa saída, então, em outubro, aí eu falei, quer saber? Eu vou alugar uma casa na praia, vou ficar com a minha filha lá, acho que para esse momento, então, se aconteceu. Entendo muito o mundo, assim, sabe? Tento entender, né? De aceitar e tudo mais. Falei, então, acho que é pra eu focar na minha filha, vou ficar com ela. Aí, peguei ela e meu cachorro, minha filha com 9 meses, aluguei uma casa na praia, fiquei 1 mês lá. E aí, uma amiga minha, que era minha par técnica nessa empresa, saiu num layoff, no final do ano. E aí, ela falou, Su, tô com uma ideia aqui de trabalhar com inteligência artificial. Eu falei, nossa, me dá um café e uma boia, um chat GPT. Que era só o chat GPT que tinha, né, em 23, no final de 23. Aí eu falei, não, me fala. Aí ela mostrou, tal. Eu falei, olha, do jeito que você tá me apresentando isso, eu acho que a gente pode levar isso para um outro patamar e fazer isso para um negócio, né, para área de negócio e tal. Ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos, não vai fazer nada, né? Eu falei, vamos. E aí a gente começou, então, uma empresa de inteligência artificial, né, que tem um framework, ela é de produto, eu na área comercial, para a criação de virtual agents e também para eficiência operacional e engajamento com o cliente. E aí a gente começou e, nossa, assim, foi muito rápido. A gente fez muitas coisas muito rápido, assim, avançou muito, porque é a era da inteligência artificial, aí foi naquela palestra também que a gente se conheceu, né, tem muito do que veio de lá. E aí, em julho desse ano, a Gabi até trouxe, né, também quando você empreende, tem essa coisa, né, do dinheiro sem reinvestido e tudo mais. A gente também estava em momentos, assim, divergindo um pouco. Eu ainda estou na sociedade da empresa, mas agora eu estou com outro movimento, que é a New Human Leadership, que é um programa de aceleração para líderes no primeiro nível de gestão. Que aí, quando eu comecei a pensar, eu falei, gente, tem alguma coisa na engrenagem que está pifando. Eu precisava saber onde é que é isso. E aí eu comecei a pesquisar e realmente, assim, esse primeiro nível de liderança operacional, primeiro que ele é indispensável,
numa organização, Uhum. né? Independente se tem 10, 50 layers, o primeiro sempre existe. Uhum. E é o que mais desengaja por falta de preparo. Uhum. 60% dessa liderança, em 2 anos, ela troca. Uhum. Ou, né, sai, ou... porque não engaja não tem preparo. Então, não é bem sucedido. Fora que esse layer, Vivi, é o que mais tem reporte direto para eles. Então, Entendi. as camadas vão subindo, vão diminuindo, né, a quantidade de pessoas diretas. Então, se tem um despreparo, o impacto que isso tem na vida das pessoas é muito exponencial, a quantidade, né, que tem no time. E eu falei, gente, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Sozinha, né? Exército de um homem só. Não, sozinha ainda. E aí eu montei esse programa de aceleração, que tem 9 pilares, mas é num framework de liderança integral, né? Porque não é só a liderança de você falar assim, a técnica. Sentei aqui, aprendi a acadêmica, né? Eu vou fazer um curso de liderança. Você não vai ter experiência, você vai ter uma coisa acadêmica, né? Sim. Um subsídio acadêmico ali. Então, eu falei, não, eu preciso montar, não é uma mentoria, batizei ele de programa de aceleração, porque nesse framework, assim, é para sair para resultado. Ótimo. E aí, coisas que eu coloquei, né? Então, gestão de energia sob pressão. Tudo que você já vivenciou, tudo, né? Tudo. Eu peguei tudo que eu vivi, bati no liquidificador e falei, gente, vai sair alguma coisa daqui. Então, gestão de energia sob pressão, gestão de conflito, né? O que eu vejo, Vivi, de gente que perde energia, que perde tempo, sabe? Que não foca no seu, não mede resultado, vai na tentativa e erro, nessa tentativa e erro, né? O que se perde no caminho. Então, eu falei, gente, eu vou montar, tem métricas e resultados, tem uma camada de inteligência artificial também como ferramenta de apoio, né? Para apoiar. Então, montei 9 pilares e tá nesse programa. E agora estou recrutando líderes para poder efetivar. Acho que eu vou lançar o coletivo, porque eu fiz em 3 modelos também o coletivo agora, final do ano, começo do ano que vem. Mas tenho na versão corporate também para as empresas e na versão individual. E quando você olhou para esse seu novo produto, né? Você tá... Então, vamos lá. Você, primeiro, é uma menina que é inserida num contexto por conta que você queria estudar à noite e queria ganhar dinheiro para pagar o colégio, Isso. né? Aí você entra nesse mundo tecnológico e vai galgando passos que você nem sonhava lá atrás. Você queria fazer uma coisa importante, mas não sabia muito bem o que é. Passa para liderança de pessoas. Depois de liderança de pessoas, times de venda, né? Grandes times, vai ter experiência fora, volta... sabe o que é trabalhar, todo mundo fala do mundo corporativo, né? É muito bom você trabalhar, mas eu concordo que você tem um tempo de vida para estar nesse mundo por conta da exaustão. E ele, para os grandes líderes, é um caminho quase que natural ir para o seu próprio negócio. Abre uma primeira empresa com uma colega que te chama para isso, mas agora você é a primeira vez que cria um produto. Me fala da sua criatura um pouco mais, assim, como é que foi esse movimento para você fazer isso? Vivi, eu vou olhando também o fluxo da vida, né? Falei que eu trabalho aceitação também das coisas como acontecem, mas eu vejo também muito fluxo. E se eu vejo muita resistência para a coisa acontecer, eu meio que, tá bom, não vou gastar minha energia aqui, vamos ver se alguma coisa acontece. E foi tão natural. Sim! Não, gente, natural. Você falando agora, parece que foi a coisa mais fácil. Foi muito fácil. Foi muito fácil. E aí, sinais, né? Coisas. Sim. Eu sou pisciana. Sim. Sinais. O nome, eu consegui um domínio.com. Não existe uma empresa no mundo que chama New Human Leadership. Nossa. O domínio está disponível, o Instagram está disponível. Estava, agora é meu. Isso. Você acredita? Assim, aí são coisinhas que você vai olhando assim, e você tem essa clareza, né? De você sentar. Eu tenho hiperfoco. Você sentar e falar, nossa, como eu vou fazer aqui? Assim, não sei, acho que em uma semana eu já tinha um esboço pronto, e aí comecei a me conectar com as pessoas, entendeu? O Rodrigo me ajudou muito, o Rodrigo Bacelar também, a desenhar as nuances, assim, do que poderia, né, ser, e o roteiro também, então foi muito natural, assim, né? Já estava tudo em mim. Então, acho que precisou, claro, obviamente, dessa bagagem toda, e para poder sair já estava em mim, já existia em mim, era só poder traduzir para fora, sabe? Então foi muito gostoso. E faz muito sentido o que você falou, porque no mundo corporativo ninguém tá, eu vou falar com tempo, tá? Para preparar essa liderança. Não tá.
Porque a pessoa que está em cima dessa, né, um diretor, talvez, ou acabou de ser promovido, Uhum. ou o cara tá preocupado com dele para cima, Sim. né? Ele que não quer ter trabalho, Uhum. não quer. Uhum. E dá trabalho, é isso que eu falei, se você além de tudo isso, né, de gerenciar o seu time da forma, né, correta, hiper personalizada, Sim. você ainda tem que fazer os seus resultados, Uhum. é muito difícil, você tem que estar muito dedicado ali Uhum. pro que você está fazendo. E aí pode sobrecarregar e você ir para um cenário pior, então não tá com tempo, exatamente, não tem Exato. tempo, E quem vai fazer? E aí você não tem, ninguém tem tempo, Uh-uh. né? Aí você fala de aceleração, né? Dessa liderança, Uhum. dessa pessoa. Mas olha o primeiro nome, vem New Human, New né? Human, né? Porque você vai falar, não é um novo ser humano, talvez seja um ser humano que já existe lá, mas ele não existe naquele papel. Aí eu traduzindo, né, em algumas formas, eu montei uma palestra que me pediram também, e aí eu coloquei o nome dela de O Líder como Novo Humano. Uhum. Que é a versão nova do líder, né? Nessa era de tudo, falar liderança humanizada. Gente, mas a liderança é humanizada, porque você está tratando com humanos, né? Mas como é a sua versão nova, né? A sua nova versão como líder, adaptado numa versão integral, de consciência, de autoconhecimento, de neurociência, né? Uhum. Então, de comportamento, análise de comportamento, tem muita coisa. Uhum. Então, como que é a sua nova versão, né? Como líder. Então, trazer isso para a realidade também. E é muito atual o que você está falando, e talvez até visionário, eu quero falar, porque é o seguinte, você já viu que a inteligência artificial faz, fez e possivelmente fará. E uma das coisas que eu tenho ouvido falar é que o que vai mais fortalecer as conexões humanas são as pessoas. Porque muita coisa a inteligência artificial vai dominar, já está dominando, mas a pessoa é o que vai ter um ativo extremamente importante. E eu acho que é isso que o New Human também precisa olhar, né? E olha. Sabe por quê, Vivi? Eu te explico o meu racional por trás disso que você está trazendo, tá? Eu sempre coloco a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio. Ótimo. Tá? Uhum. Então, imagina que você, todos os dias, você tem que fazer anotações repetidas no teu pad. Uhum. Você gasta meia hora por dia fazendo isso. O que de novo você está aprendendo com isso? Nada. Se você tivesse esse tempo livre para aprender outra coisa, você delegar isso para a inteligência artificial e você ir aprender outra coisa, cara, você vai levar o teu nível de conhecimento para um outro lugar. Uhum. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, eu sempre falo isso, de elevar o nível da humanidade, do conhecimento da humanidade para outro lugar. Então, as pessoas ficam com medo, né? Mas eu vou ser substituído porque o meu trabalho é repetitivo. Cara, vai aprender outra coisa. Sim. Suzana, não é fácil assim. É o papel do líder pavimentar esse caminho, te prover esse subsídio para que você, então, possa, assim, aprender outra coisa. Eu fiz contas, tá, Vivi? Que aí todo mundo, assim, imagina 1 ano e meio falando com mais de 100 clientes sobre cenários de negócio com inteligência artificial. É muita coisa. E aí sempre tinham objeções que eram repetitivas também. Quase que eu tava colocando aí a inteligência artificial. Por favor, quebra essa objeção. Por favor, responde pra mim. E assim, cenários de você demitir e você continuar com essa pessoa produzindo mais no tempo livre que ela teria delegando aquela função específica para inteligência artificial. Então, matematicamente também é sustentável, né? Colocar as pessoas para terem novos skills, produzirem mais, aprender novas coisas. Então, eu acho uma baita oportunidade, tá? Então, ferramenta de apoio, libera teu tempo, vai aprender uma coisa nova, que você vai ser, né, levar o nível do teu conhecimento para um outro patamar. E qual que você acha que é o maior desafio do líder hoje? Ele se orientar em relação ao uso da inteligência artificial, porque também não tem, é bem difícil. Geralmente vem do topo, né, mas essa liderança operacional não. Então, acho que ele, né, o líder, eu falo ele, né, da pessoa se inteirar e conhecer quais as ferramentas disponíveis, trabalhar isso na hiperpersonalização da gestão. Então, eu, Suzana, não tenho capacidade, já estudei muitas coisas, mas eu não tenho capacidade de entender 100% qual que é o perfil da Vivi, sem o meu viés. Sim. E saber qual que é o melhor, onde você ia performar melhor. Cara, treina um agente de neurociência, não sei, e aí tem uma hiperpersonalização do teu perfil, sabe? Tem vários cenários que dá para exercitar dessa forma, usaria dessa forma também. E isso, prover para outras pessoas um lugar
onde elas possam aprender coisas novas, né? Nesse cenário também de gestão. Então, eu começaria por aí. Eu me percebi, fazendo umas mentorias de negócios, que eu ia mentorar o negócio. O meu maior impedimento era o dono do negócio. Então, hoje, quando eu vou falar atacando, me fala o nome que você fala, líder de primeira... De primeiro nível. De primeiro nível. Liderança operacional, né? Isso faz muito sentido do que, se essa pessoa não for trabalhar, você não consegue fazer nada para o negócio, né? Então, eu percebi que a maior resistência do negócio era a pessoa entender. Ela fala assim, eu propunha... Eu mostrava a solução, o problema e a solução. Mas não é assim que a gente faz aqui. Não sei se eu gosto, mas isso não fala comigo. Mas ela quer ter o resultado. Então, assim, muitas vezes, até eu conseguir desmamar de que não era meu negócio. A minha obrigação é informar. A pessoa vai seguir se ela achar que sim, e tudo bem, senão não, né? Então, por isso que eu te perguntei qual que era a sua maior dificuldade nesse sentido. Você está falando do mundo corporativo, mas você concorda que o seu curso serve para todo mundo? Serve. Eu acho que para a parte de... Eu chamei de curso, desculpa. Não, é o programa de aceleração. Mas pode ser. Não, o programa de aceleração é muito melhor. Sim, serve para todo mundo que tenha, né, esse papel de liderança e que queira fazer a coisa acontecer, né, e trazer resultado. Quando a gente tem essas objeções também, Vivi, eu sempre falo muito, vai mexer 2 ponteiros. Eu pergunto, né, qual que é o ponteiro que vai mexer mais rápido, que acho que é um fator de escolha também, né? E sempre vai mexer em receita ou eficiência operacional. Qualquer coisa que a gente mexa, vai mexer nisso. Então, AI como ferramenta de apoio, putz, você já vai ganhar tempo, eficiência. Personalização da gestão, vou colocar as pessoas no lugar correto, tal, aumento de receita. Então, sempre vai mexer esses 2 ponteiros, assim. Eu sempre afunilo para os 2. Agora você é uma empresária e empreendedora, né? O que mudou na cabeça da Suzana para fazer espaço? O que mudou na minha cabeça? Bom, eu sempre vi uma parte do negócio, pequenininha, era o CLT Premium, né? É o sonho de todo empresário ter esse CLT Premium. CLT Premium. Que trata como se fosse dele. Era meu, tinha pessoa para fazer tudo, eu só via um pedaço, né? Então, meu pedaço é esse, mas se eu quero marketing, se eu quero, né, CSM, tem sempre alguém ali para fazer. Quando você começa um negócio, você é tudo, né? Exatamente tudo. Então, como eu sempre gostei muito de fazer as coisas, assim, óbvio que é um impacto, mas eu acho que você aprende muita coisa, né? Ganhei uma musculatura muito grande também, não só na parte de empresário, na empresa como um todo. A Gabi estava falando também, o CNPJ, que tem o contador, que tem o jurídico, que tem, né? Que também é muito interessante essa parte, mas eu conversei muito com o VCs, né? Então, essa parte de investimento é um outro negócio, que te gera também uma musculatura muito bacana, né? De negociação, de captação. Então, eu acho que é isso, assim, minha cabeça via uma coisinha, um pedacinho, eu já me achava, né? Mas agora tá bem expandida, assim, foi uma expansão de consciência no negócio, no business, né? Voltando para a Suzana CPF, a gente usou isso com a Gabi, vou usar com você também. Você estava perto de um burnout. Provavelmente você não sabia, né? Não sente percebia. isso. E quais são hoje os movimentos que você faz para não alcançar aquele nível de desgaste? Tá, eu também vou ser um pouco repetitiva, mas eu vou cuidar de mim primeiro, assim. Então, eu sou muito disciplinada, sempre fui. Sou muito apegada à rotina, horário, assim, muito. Nossa, minha filha sente muitas consequências disso também, porque eu acho que até certo ponto é muito bom. Com certeza. Então, eu treino todos os dias. É o meu momento, assim, o meu tempo. Não abro mão de jeito nenhum. Eu cuido muito da minha saúde, eu preciso estar bem. Então, acho que isso me ajuda muito. E dividir, assim, dar o meu melhor em cada momento. Que perfeito, dá certo o tempo todo. Não dá. Mas acho que o treino, pra mim, alimentação, assim, é sempre primordial, primeiro lugar. E beber vinho, né? Eu sou mãe, né, gente? Eu vou falar o quê? Que é tudo isso, mãe empresária, e não vou tomar um vinho, não dá. Né? Também é importante viver, assim, pra mim é o meu momento também, ler, eu adoro ler. Então, descansar, relaxar um pouco a cabeça, é muito bom. E também, esse ano, acho que desde da metade do ano passado, eu tenho olhado muito para dentro, assim. Então, eu tô numa pegada de autoconhecimento, de imersão,
né? Tô com um grupo muito legal, tem uns, né, o Da grupo do Kabbalah. Rodrigo, tem o grupo da Cabala também, que eu já estudo Cabala há muitos anos. A parte espiritual também, para mim, é muito importante. Não dá para você desvincular. E daí não é religião, você tá Sim. bem, né, com a tua camada espiritual também. Tem o grupo do Murilo também que eu participo e da Dani. Então é muito legal, assim, você tá cercado de pessoas que pensam grande, sabe? Que vão te elevar para um nível e você colaborar com isso, é demais. Então eu tô Que nessa legal. jornada, assim. Eu falei do vinho porque você é uma sommelier, né? Sommelier. E quando eu olhei assim, porque eu amei esse currículo, você viu, né? Eu decorei, eu falei, gente, eu não sei que horas que ela dorme, que mulher incrível. Eu já achava ela maravilhosa, mas assim, Ai, olhando gente, isso aqui, tudo que a obrigada. equipe fez, eu falo assim, meu Deus. Recíproco. E além disso tudo, é a mãe da Isabel, né? Cria uma menina que é uma graça, assim, eu adoro ver vídeo com ela. E a gente se conheceu bebendo vinho. Sim, Né? foi. E foi um desses encontros que a gente se conectou e foi uma delícia, Foi. assim, e foi uma das coisas que fez olhar pra você, que eu te conheci antes da palestra, né? Foi lá que a gente se conheceu e conversando e olhando, eu falei assim, nossa, é tão bom, porque ali tinham muitas mulheres, né? Tinham. E quando você olha, tinha a Miriam, a Gabi tava. você e eu, nós 4 ali conversando. E você olhar para aquele mundo de mulheres que estão à noite, bebendo um vinho, conversando, e que delícia que foi. Para mim é um outro mundo, de verdade, porque o meu mundo é hospital, né? Meu mundo é esse grupinho. E um dos motivos de eu procurar o Rodrigo, superou todas as minhas expectativas, era estar em contato com pessoas que não têm nada a ver com a minha vida. Nada a ver com os meios que eu frequento e descobrir esse novo mundo, né? E eu fiquei muito curiosa, porque eu conheço a Cabala, eu estudei com muitos amigos judeus, eu admiro muito a comunidade judaica. Dizem que o meu bisavô era judeu, mas se perdeu vindo pra cá, mas Lara mudou até chegando aqui no Brasil, então é uma coisa que eu gosto muito. É espanhol, né? É espanhol. Tá. E aí, eu fui aprender, uma amiga minha, eu falei, me fala um pouquinho sobre quais são os rituais, ela falou assim, vê um filme chamado Uma Estranha Entre Nós. Tá. Já assistiu? Não conheço, não, vou assistir. Antigo, e ele fala da Cabala, ele cita, né, ele tá se tornando para ser um rabino, e ele cita que Deus era meio proibido, né, ele era muito, muito religioso e tal, e ele estudava Cabala porque não era tido para qualquer nível de judeu, né? Um nível superior. E ele fala que Deus conta as lágrimas das mulheres. E ele falou que estava na Cabala isso. E eu fui ler um pouco sobre isso, como ele fala que não é misticismo judeu, a Cabala. Como é que ela chegou na sua vida? Ai, olha que engraçado. Ele, um pouco pré-pandemia, assim, pouquinha coisa, talvez a minha cabeça até já fosse, né? Eu tava num período interno, tava com 36 anos, eu sempre falo, 36 pra mim deu uma virada, assim, de maturidade, sabe? E aí, eu tava num processo muito autopunitivo. Não sei porque, não sei se as pessoas têm isso, né? Mas eu tava num processo, assim, olhando muito a minha vida, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha. E aí, eu lembro que no Instagram, acho que o pessoal começou a falar, né, de falar mais no Instagram. E aí veio um professor, que é o Shimon, que é do Kabbalah Center, com uma live, ele fazia live do Pôr do Sol. Aí eu comecei a procurar. Eu já tinha lido um livro, O Poder da Kabbalah, em 2007. Olha só. Mas eu não tinha me conectado, sabe? Porque aí eu não peguei, assim, né? E aí, depois desse tempo todo, veio, né? O Shimon apareceu para mim. E aí, ele tinha uma frase que ele sempre falava assim, ele sempre fala, né? Que quando o aluno tá pronto, o professor aparece. Olha só! E aí, Vivi, eu comecei a estudar, né, com ele, e aí fui fazendo os cursos, porque tem vários níveis, né? A linha principal tem 9 cursos, mas tem vários módulos também em volta. E aí, gente, as coisas foram acontecendo assim numa velocidade muito interessante com eles. A conexão com os meus professores, eu conheço os diretores do Kabbalah Center nos Estados Unidos, que são, né, as pessoas que regem, me conectei super com eles, assim. Então, é um lugar que me aceita muito bem, né, é muito legal, assim, a minha conexão com eles. E agora a gente tá fazendo um grupo de estudos na minha casa, são 3 encontros, a gente teve um quinta-feira, vamos ter mais 2 agora, sobre como se tornar ilimitado. E aí, falando dessa evolução do espírito e essas conexões. Então, é um lugar para mim, assim, que me recebe muito bem, me aceita muito bem, sabe? E a gente tem um livro que é o Zohar, que é
Aí cada um dá um nome, né? Mas é o Zohar, que tem os ensinamentos da Cabala, com base no judaísmo também, que o meu nome aparece no primeiro capítulo. Então, que é Shoshana, né? Que é Suzana, que significa rosa. Que legal! Muito doido, né? Muito doido. E aí um dos meus professores falou, você sabia? Eu falei, não, sério. Eu falei, sério. Eu falei, então acho que é pra mim mesmo. Então, mas eu adoro. É um estudo espiritual, então, né? Que tem muito essa te dá muitas possibilidades de você viver de forma plena, né? Sair desse 1% terreno nosso e você viver no máximo, no melhor da tua vida. Então, é muito interessante. Amei. Eu fiquei muito interessada. Quinta-feira tem lá em casa, se você quiser ir. Muito obrigada. Gente, essa quinta-feira eu não posso, mas quem sabe é a outra, que é o outra terceiro, tá bom, né? É o terceiro, também. Sabe o fato de sensações? Sim. Chegou o momento. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai. Manda, Rê, o primeiro. Vamos lá. Ai, gente, fatos e sensações. Vejo tanta coisa que... Acho que essa minha história com vinho, né? Sempre foi um hobby meu. Eu tenho algumas certificações de sommelier também. Então, sempre foi meu momento de prazer. O vinho tem tanta história, né? Sim. É tão universal, assim. É tão interessante. Então, me traz muitas sensações boas. Ali, falando com vocês, né? Na palestra... Foi muito bacana também falar de um tema novo. Compartilhar conhecimento para mim é muito precioso, Vivi. Compartilhar para mim é muito, muito precioso. E também a gente fundando, né, a empresa, a Hera, também foi um momento muito, muito feliz, assim, para mim. Abrir, né, fundar uma empresa, putz, é legal. Eu tô com duas, então, no Sorrisão currículo. ali, né? Tava muito legal, muito bacana. Próximo. Muito feliz. Ai, gente, essa é a Bebel, então, minha pitucha. Bom, eu sou mãe solo, né? A gente não falou sobre isso aqui. Uhum. Então, a gente tem uma conexão, assim, que ela é muito intensa, né? Porque sou só eu, né? Tenho uma rede de apoio pequenininha e tal, mas sou só eu. E a gente é minha alma gêmea, né? A Bebelzinha, a gente ali em cima, a gente foi pra Nova York, ela tava com 1 ano e 9 meses, faz 1 ano isso que a gente foi. Ela me acompanhando na rotina de esportes também, que eu acho muito importante ela ver, sabe? Uhum. Que é bom cuidar dela, que ela tem autoamor. Eu acho muito bom. E aqui no aniversário dela de 2 anos com a minha mãe, que a gente se aproximou muito nesse ano. A gente não tava com uma relação boa, assim, nunca teve, sabe, excelente. Mas eu busquei tanto me conectar com ela de novo... E que agora tá maravilhoso, assim. Ela vai na minha casa toda semana, então tá demais, assim. Existem percepções, né? Uhum. E a percepção que você era muito conectada com o seu pai, É. né? Eu tô falando isso de rede social, né? Aham. Quando a gente vai procurando, que a gente vai até o primeiro, né? Aham, Do Facebook, a gente vai em Nossa! tudo. E via muitas fotos de você com o Com pai. meu pai. Mas talvez, porque agora você é mãe, talvez você olhe a sua mãe Pode ser de um olhar diferente. É Pode muito ser. bom. E talvez também não só no lugar dela, mas o quanto ela é importante Uhum. pra estar com a gente, sabe? Uhum. Importante pra minha filha. Então, você tem uma Muito bom. tradução, Parabéns. né? Obrigada. Parabéns. Ai, que lindas. Amei. É importante pra vocês três ali, ó. Esse Minha momento. E olha só quem tá no meio. Bebel, A conexão mesmo. Ela é a conexão. Ela conectou muita coisa. Próximo. Ai, o Lorde, gente, meu primeiro filho, eu sou mãe de 3 agora. Você não sabe, mas o Lorde, gente, o Lordinho é tudo pra mim, assim. Eu falei, a gente tava falando ali fora, né? Amor de cachorro é horrível, porque eles são tão puros, né? Criança e cachorro, assim, eles são tão puros. Meu parceirão tá com 9 aninhos hoje. E aí tava um frio esse dia, ele tava de roupinha, ele é meu parceiro. E agora a gente tem mais uma, que a Isabel pegou da casa da minha mãe. E estamos, então, com 3. A Isabel é mais 2. Tá lindo. Quem dá mais trabalho? Depende do momento. O Lorde tem umas sapequices. A Bebel também às vezes tem. A Xuxinha que menos dá, tadinha. Que a que chegou por último, né? Vai ver que ela tá esperando o momento dela também. Se revelar. Sim. Mas eles são ótimos, Você falou que a gente não tinha falado da maternidade, que seria agora, né? A questão de maternidade, porque a questão de mãe solo, no seu caso, que eu sei o processo, foi uma decisão de 2 adultos e uma decisão para que as coisas acontecessem dessa maneira, e aparentemente você leva isso de uma maneira muito leve, né? Nessa questão. A Isabel é o centro, né? E
infelizmente, e perde quem não está vendo esse desenvolvimento, né? Eu ouvi de um amigo o que eu sempre acreditei sobre a minha maternidade. É uma dádiva ver um ser sendo formado, né? Desde gestar esse ser, né? Porque é incrível. Pra gente que estuda, a gente fala assim, a gente tem tudo para dar errado. Por um motivo, a gente dá certo e nasce um bebê, né? E que o sexo é algo tão poderoso que é capaz de gerar uma outra criança, né? E isso é muito incrível, né? Que conexão e o encontro de duas pessoas gerou uma terceira pessoa. Que tá nessa terra, que vai viver, enfim. E falando da Isabel e de você, da relação, você é uma melhor pessoa depois da maternidade? Uma melhor pessoa. Sim, eu acho que sim. E é que é uma versão muito diferente, né? Você pega, na minha cabeça, eu peguei o que eu tinha de melhor antes e nem lembro mais o que era tanto assim. E tento traduzir diariamente para ela, né? Com o que ela me dá de input também. E é muito desafiador, né? Sim. Muito, assim. Não, acho que tem a questão física também, porque só sou eu e ela ali que realmente demanda. Mas é a questão psicológica também, né? Alguém me pergunta, fala, Su, e aí, como que é? Eu falo, gente, você tem que estar bom da cabeça e do bolso, assim. Na mesma proporção. Na mesma proporção, porque, né? Às vezes mais o bolso, pra você pagar o cabeça, o psiquiatra. Porque é um desafio, a gente é um ser humano, e tudo que traz, assim, é muito novo. E talvez porque eu me pego muito no cenário de não repetir aquilo que eu te falei, sabe? Eu não posso ensinar para ela só o que eu aprendi. Ela merece mais do que isso, né? Então, acho que eu tenho essa cobrança também de estar sempre buscando inputs fora para poder trazer o melhor para ela. Então, sim, acho que no final do dia a gente me esforço muito para ser uma versão boa para ela também. Então, a boa pessoa, eu acho que são vários aspectos, mas você também acha que você melhorou como profissional? Sim, com certeza, isso. Com certeza, com certeza. Acho que ser líder me preparou para ser mãe, porque se eu não fosse, eu ia estar com uma bagagem diferente, de verdade, assim, me ajudou muito, muito. E ser mãe me ajuda a ser uma profissional também melhor. Eu ainda, Vivi, não acho, aí você fala, nossa, mas você fundou 2 empresas depois que ela nasceu e tudo mais, mas eu ainda não acho que eu tô no meu ideal dos 2, sabe? Certo. Assim, não sei se vai ter, mas eu acho que ainda tem espaço para melhor, assim, balancear melhor. Porque senão você vai... quando você falou que foi morar na praia, eu falei, nossa, o sonho de todas nós, morar na praia e viver da sua própria arte. E viver. Anelzinho do... Exatamente, de coco. De coco. Né? E você foi lá. Eu tenho para mim que crianças fazem a nossa vida prosperar. Você arranca energia, força e propósito de um lugar que existe através daquele ser, né? E essas 2 empresas, eu acho que elas vão ser muito prósperas, já são muito prósperas por conta de você. Como eu te disse, eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, em constância. Tudo que você fala te leva à sorte, né? Você fala que você é muito hiperfoco. Sim, eu sou. Né? Eu não acho isso ruim. Eu também não. Tá? Não acho isso ruim. Constância, que é o que você tem. Disciplina, né? Aí você fala que você tem sorte. Eu tô querendo te dissuadir aqui a falar que você não tem mais sorte. São os ingredientes da sorte, então. Pode ser. Ingredientes, exatamente. Sorte, trabalha. Não tem um sorte, meme que fala, assim, depois vão dizer que foi sorte, não é? Exato, exatamente, né? A sorte, ela procura as pessoas melhor preparadas, né, naquele momento. Então, eu realmente acredito que esses encontros, igual o nosso aqui, eles são, sim, um momento de sorte, mas um momento, assim, que eu aceitei estar... foi um desafio estar naquele jantar, porque para mim é um incômodo, apesar de eu ser extremamente comunicativa. Uau! Primeiro, eu chego na hora. E quando você chega na hora, só você chega. Só você chega. E eu tava lá sozinha, né? Aí depois chegou a Miriam, mas eu falei, poxa, que bom que eu fui. Né? Que bom que essas pessoas, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extremamente diferentes, mulheres maravilhosas. Eu falo de mulheres porque eu tava ali rodeada de mulheres, né? Então foi muito incrível nesse momento. Foi, eu amei também. Isso, o que a gente pode esperar do futuro? Você que tá conectada completamente à pessoa e ao futuro que é IA. O que a gente pode esperar? Assim, eu quero saber, porque eu vou até anotar. O que eu posso esperar? Se o cometa não vier. Do futuro da IA, você diz? Ou da vida? Da gente, que assim, eu me considero uma liderança e uma gestora, né? Quando eu falo que liderança, porque a pessoa te coloca naquele papel, não sou eu que decido, né? E sou uma gestora. E eu quero saber, assim, o que você espera dessa liderança, dessa IA, desse movimento que o Human tá fazendo?
Eu ia falar isso, assim, o que eu tenho de pretensão, talvez, para o futuro ótimo, nessa perfeito. linha. Vivi, primeiro que eu colocaria, assim, ter líderes conscientes do que eles estão fazendo e dar o máximo de subsídio possível para que isso aconteça. Ótimo. Então, em qual sentido? Mapear, passar um mapa de falar, gente, essas possibilidades todas podem acontecer aqui nesse cenário. O que a gente vai poder fazer de melhor com essa consciência, sabe? Então, trazer isso. Na parte de inteligência artificial, como eu disse, acho que muito ferramenta de apoio, né, para isso, não de substituição, mas também essa coisa da consciência, sabe? De o que eu vou fazer com isso, né? Que caminho que eu vou dar para as pessoas poderem tomar melhores decisões, né, assertivas, não gastarem dinheiro à toa, não gastarem tempo à toa. Para mim, o tempo é o bem mais valioso do planeta, assim, de qualquer pessoa. Então, como é que eu ajudo dessa forma, né? Então, acho que trazer consciência para a liderança, para tomar decisões mais assertivas e gerar impacto positivo no mundo, na vida das pessoas, fazer diferença positiva no mundo. Que aula, senhores, que maravilha. Eu já quero me inscrever. Eba! Eu te falei isso quando eu saí lá do nosso último encontro. Falei, vou estar lá. Eba! Vou te mandar. Que prazer ter você aqui Eu com que a gente. agradeço. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que ele é muito precioso. Para você estar aqui, muitas coisas aconteceram. É um prazer. Para você estar aqui, eu acho que é um privilégio ter uma pessoa como você aqui conosco no 2V, de verdade, de todo o coração. E eu quero poder estar com você em outros momentos, quem sabe nessas quintas-feiras, aprendendo sobre Cabala, estando no New Human, que eu achei que acredito que é um projeto que é necessário para todas as pessoas, e em especial para os líderes, enfim, para as pessoas em geral. E eu queria que você desse um recado para a sua audiência, como elas te encontram, como ela faz a inscrição. Bom, a gente tem, então, o site da New Human, de Nel, né, com o humanleadership.com. É muito luxo, né? Muito, muito. Com o nome da empresa. Tem o meu Instagram também, que é suzanaoliveira.so. Gente, tá lá todos os meus contatos, pode me escrever, eu que respondo também, me acessar. E vai ser um prazer falar com quem quiser conhecer mais sobre mim, ou sobre vinho, ou sobre Cabala, ou sobre crianças, ou sobre a New Human, inteligência artificial, muitas coisas, né? Sim. Muito potencial, estou à disposição. Muito obrigada, Su. Obrigada, Vivi. Obrigada mesmo, de coração. Foi lindo, perfeito. Obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. E aí, a nossa audiência aqui está brilhantada com tanto conhecimento, com tanto amor, com tanto carinho, com pessoas que são inspiradoras. Eu espero que você se inspire, que você coloque os seus movimentos, os seus projetos, né, Renato, que não deu certo em 2025, para 2026. Para você que ficou aqui, o nosso muito obrigado. Curta, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente. Muito obrigada.